E é isso, com o novo decreto, o Trump coloca 25% de impostos sobre todos os aços e alumínios que forem estrangeiros e entrarem nos Estados Unidos. O problema é que de todo o aço interno que os Estados Unidos precisa para sua indústria, 25% vem de exportações, é um aço ou alumínio estrangeiro, ou seja, isso vai impactar muita coisa. Para o Brasil representa 15% dessas exportações, ou seja, o Brasil vai ser diretamente afetado na linha metalúrgica. Nós vamos entender pontos importantes aqui do porquê isso aconteceu, o que isso vai mudar, qual o impacto disso na nossa economia e principalmente qual o objetivo do Trump com tudo isso. Afinal, pode gerar inclusive desemprego no Brasil e isso sim pode impactar a sua vida financeira, porque isso pode atrelar a inflação brasileira com taxa de juros, entre outras coisas. Então, bora descobrir aí o porquê que o Trump colocou todo esse imposto de 25% em todos os aços e alumínios importados pelos Estados Unidos. Olá pessoal, me chamo Clayton, seja bem-vindo ao canal Você Investidor. Aqui nós somos uma das maiores consultorias de investimentos do país. Se você já gostar desse conteúdo, deixa o joinha, se inscreve no canal e bora entender o porquê tudo disso. E o Trump traz esse novo decreto taxando em 25% aço e alumínio com a seguinte frase, que ele deseja tornar os Estados Unidos ricos mais uma vez. Então ele diz que com essas atitudes, essas ações, ele pretende só trazer mais riqueza para dentro da maior economia do mundo. Basicamente o foco dele é diminuir a dependência do aço e do alumínio de países estrangeiros. O ponto é que esses países estrangeiros, 15% se encaixa ao Brasil. Na real, na balança comercial, isso vai representar 6 bilhões de dólares que o Brasil exportava e agora terá nada mais nada menos que 25% de impostos, ou seja, acaba desincentivando. Automaticamente o aço brasileiro fica mais caro, o que automaticamente pode reduzir o consumo. O problema é que também isso gera questões internas nos Estados Unidos, porque se ele precisa do aço para funcionar, ele deixou o aço 25% mais caro já na linha de entrada, e isso vai acabar acelerando a inflação americana que eles já estão tentando diminuir. No final do vídeo eu vou explicar para vocês o objetivo, que na real aqui nós temos provavelmente o início de todo um mecanismo para que isso possa gerar uma barganha futura, inclusive se falando do Brasil, já muito provável aonde vai ser o local ou o setor que os Estados Unidos vão atacar para quem sabe trazer uma possibilidade de eu tiro esse imposto do aço se você tirar o imposto desse setor. Mas o ponto é que dessa vez ele parece um pouco mais firme na sua decisão. Só para você ter noção, lá atrás, quando o Trump em 2018 trouxe algo parecido, toda essa polêmica durou 2 semanas, porque depois de 2 semanas ele já começou a fazer alguns acordos, abrir negociação, ele trouxe algumas isenções, mas o decreto ainda existia. Só acabou vindo algumas isenções ou algumas prorrogações. Agora definitivamente ele derrubou tudo e colocou esse decreto acima, ou seja, qualquer acordo bilateral de isenções ou reduções de impostos está suspenso e agora vale essa nova taxa então de 25%. Outro ponto é que o Trump colocou algumas especificações, mesmo sendo mais difícil de controlar, mas ele tentou colocar algumas especificações de aços e alumínios que não serão aceitos nos Estados Unidos. E o porquê disso? Porque boa parte do aço produzido tanto pela Rússia ou pela China se enquadram nessas especificações. Óbvio, os Estados Unidos não podem importar aço direto da Rússia, a Rússia não pode exportar para os Estados Unidos diretamente, mas o que pode acontecer aqui é uma triangulação que é difícil de você controlar, ou seja, a Rússia ela exporta para o México e o México acaba exportando para os Estados Unidos. Então esse é um ponto, quando tem essa triangulação de países que são parceiros, eles acabam perdendo o controle, porque no final tudo é aço ou alumínio. Mas agora com essas especificações, na maior parte dessa matéria-prima, né, desse material produzido pela Rússia e pela China, ele consegue barrar e proibir inclusive a entrada nos Estados Unidos. Aí os materiais que não se encaixarem nessa especificação, eles poderão entrar nos Estados Unidos, porém com a taxa de 25%. E o impacto interno nos Estados Unidos é que basicamente 1/4 de todo o aço, né, 25% que eles utilizam, é importado e agora será taxado em 25%. Obviamente, por exemplo, uma montadora de carro que a cada tonelada de aço que eles importam, 250 quilos são importados e serão taxados e vai subir o preço, é óbvio que isso vai refletir no preço do automóvel, por exemplo. Inclusive, Trump foi perguntado a respeito disso e ele falou que isso não iria impactar nada, mas a gente sabe que se o preço sobe para a indústria, automaticamente sobe na ponta final. E se esse preço subir na ponta final americana, isso vai gerar ainda mais inflação, que é algo que ele atacou tanto o antigo presidente dos Estados Unidos, o Joe Biden. Então esse seria um problema interno dos Estados Unidos, uma nova volta da inflação por todos esses acordos do Trump. Porém, nós acreditamos que o Trump não vai deixar isso acontecer, porque senão ele estaria dando um tiro no pé. Agora, isso inicialmente vai assustar os países menores e com economias um pouco mais expostas, como o Brasil, por exemplo,
que acaba tendo todo esse percentual, um percentual muito representativo de exportações aos Estados Unidos que serão diretamente taxadas, e que um mês que, por exemplo, diminua essas exportações, isso pode impactar nas empresas, inclusive podendo gerar algum tipo de preocupação, algum início de desemprego, algo do tipo. Ou seja, os países que acabam exportando para os Estados Unidos, isso representa muito para esses países, diretamente, muito rápido eles vão sentir, porque automaticamente os Estados Unidos vão tentar se readequar internamente para tentar atender, né, a necessidade sem exportar para que não subam os preços. Isso automaticamente evita a compra de países onde a taxa vai existir e automaticamente há uma sobra de aço no mercado externo, onde automaticamente isso pode gerar aí uma dificuldade de exportação, inclusive o início nesse setor de uma onda de desempregos. E o ponto que tudo isso que eu estou trazendo para vocês acaba impactando, como eu acabei de explicar, no Brasil, diretamente nesse setor, mas a gente já sabe que o Brasil está sendo diretamente impactado em outras linhas. Inclusive, o Brasil já colocou uma possibilidade de retaliação. Ou seja, você vai taxar o meu aço, então vou taxar as suas empresas de tecnologia. O ponto que fica, o Brasil consegue ser autossuficiente em tecnologia? Não, o brasileiro vai ter que continuar utilizando a tecnologia que na essência é americana. E o que vai acontecer? Novamente, ao contrário do que vai acontecer com o aço americano, vai acontecer com a prestação de serviço aqui no Brasil que utiliza muita tecnologia. E aí nós teremos mais aumentos de preços aqui no Brasil, se realmente o Brasil taxar, porque afinal vai subir o preço para o consumidor final, e automaticamente nós teremos mais inflação no Brasil, que vai gerar todo um problema gigantesco, inclusive com essa inversão de taxa de juros que nós tivemos no Brasil, né? Nós tínhamos uma expectativa de queda na taxa de juros e agora nós temos uma expectativa de alta, inclusive com a taxa de juros fechando o ano a 15%. Fica o ponto, será que o seu patrimônio está preparado para essa inversão na taxa de juros, está preparado para toda essa inflação que pode acontecer oriunda disso que eu estou explicando aqui para vocês? Você sabe quanto rendeu o teu patrimônio nos últimos 12 meses? Você tem certeza que os investimentos que o gerente do banco, o assessor de investimentos colocou para você estão alinhados e vão aumentar o rendimento conforme todas essas mudanças de inflação, taxa de juros que nós estamos vivendo aqui no Brasil ou podemos continuar vivendo? E se a resposta é não, você não sabe quanto o seu patrimônio rendeu no último ano, você não tem certeza se a tua carteira está atualizada, você tem 100 mil reais de patrimônio ou mais do que 100 mil reais, você está na mão do gerente ou do assessor e não tem essa certeza ou clareza sobre a sua carteira, nós estamos liberando aí essa semana alguns horários para a nossa consultoria estratégica gratuita, onde você vai poder sentar no 1 a 1 com os nossos consultores e entender, através de tudo isso que está acontecendo, se realmente você está protegido ou não, você está exposto. Não tem custo algum essa primeira conversa, então se você deseja entender mais sobre a sua carteira, sobre o momento atual, sobre quais investimentos vão proteger o seu patrimônio, seja de inflação, seja de aumento de taxa de juros, seja do aumento do câmbio, por exemplo, tudo isso, esse nosso consultor vai poder ajudar você a melhorar a sua carteira e ter rendimentos ainda maiores. Então, se você quiser ter essa conversa, o link está aqui embaixo, basta você clicar, responder algumas perguntas e se você tem mais de 100 mil reais, você vai conseguir aí agendar um horário com um dos nossos consultores e acabar aí descobrindo se realmente 2025 vai ser um bom ano para os seus investimentos. Mas enfim, qual o objetivo do Trump com tudo isso? Bem, ele mesmo falou, se você exportar para cá é 25% de taxa, porém se você produzir esse aço aqui dentro, será zero. Então automaticamente o Trump ele está tentando em setores chaves tornar os Estados Unidos praticamente autossuficiente, que ele não precisa exportar, não precisa importar esse material. E aí ele está convidando as empresas que vão para os Estados Unidos produzir aço e alumínio. Então esse é um dos principais objetivos, que desses 25%, um quarto de aço estrangeiro que os Estados Unidos está necessitando, esse número cada vez reduza mais até o ponto que os Estados Unidos internamente resolva toda essa questão, né, essa necessidade de aço e alumínio interno, e assim essas empresas que produzirem dentro dos Estados Unidos não serão taxadas. Outro ponto aqui é que, vale lembrar, lá em 2018 Trump fez algo parecido, e todas essas leis, essas taxas duraram apenas 2 semanas. Depois ele já fez acordo com a União Europeia, com alguns países da América Latina, inclusive Brasil, trazendo isenções porque foram abertas vias de negociação. Então, enquanto está em negociação, não cobre taxa de juros. Se não chegar a nenhum acordo, vai entrar a alíquota de imposto sobre determinados setores. Foi isso que aconteceu em 2018. Tendo em vista, isso pode se repetir agora? Pode. Afinal, trazendo o exemplo do Brasil, os Estados Unidos eles produzem o etanol que vem do milho. Porém, o Brasil taxa esse etanol em 18%. E aí fica o ponto, né? Lá nos Estados Unidos, podemos falar assim, esse cordão do milho que produz todo esse etanol, ele é Trump, ele acabou ajudando a eleger o Trump esses estados, o Trump teve uma eleição esmagadora e isso ajudou com que o Trump chegasse
a presidência. Ou seja, Trump com certeza vai governar para esses produtores. Se na exportação eles têm essa taxa de 18% pelo Brasil, isso, por exemplo, pode sim ser uma moeda de troca, uma moeda para barganha. Ah, Brasil, você quer que eu tire esse 25% de taxa ou reduza? Então você reduz ou zera a taxa que você cobra sobre o meu etanol do milho, que você cobra 18%. E aí começam a barganha, a chantagem, basicamente a negociação, assim como em qualquer grande empresa ou qualquer grande negócio que acontece, sempre tem essa negociação. Mas aqui ele está usando essa carteirada para poder ter mais propriedade e estar do lado da mesa que está aí com a preferência, né? Que está aí com ditando as regras, podemos falar assim. Então esse é o ponto. Muitas vezes o Trump está fazendo isso e com alguns países ele pode abrir negociação porque ele tem interesse em alguns pontos. Porque afinal, imagina, se eles conseguem reduzir ou zerar esse imposto do etanol do milho, automaticamente aumentam as exportações, que vai melhorar a vida desses produtores que votaram no Trump, e aí todo o círculo vai se fechando e todo mundo acaba sendo beneficiado e, óbvio, ele reduz aí a taxa também do aço, ou inclusive zera para o Brasil, por exemplo, assim como aconteceu lá em 2018. Ou seja, nós temos que tomar um cuidado também, porque só operar por notícias no mercado financeiro é um pouco complicado. Essas notícias fazem o mercado oscilar. Mas se você tem uma estratégia realmente clara de investimento, que ela esteja atualizada para o momento de taxa de juros e inflação, tudo isso só torna para você a oportunidade de comprar alguns ativos ou alguns investimentos com taxas ou preços melhores. Você não precisa mudar a rota, você só sabe que aquele é o momento oportuno, já que o mercado balançou, para que você possa fazer bons negócios. É essa a diferença de quem tem clareza e transparência na sua carteira de investimentos. Basicamente é isso que os clientes aqui do Você Investidor possuem. Então volto a trazer esse ponto. Se hoje você tem uma carteira de investimentos que já foi montada há 2 anos ou mais, seu patrimônio é superior a 100 mil, 500 mil, 1 milhão, você não tem certeza se realmente esse juro dos últimos 12 meses representa algo positivo na tua carteira de investimentos ou não. Bem, então está na hora de você conversar com um dos consultores aqui do Você Investidor para você entender como que funciona uma consultoria 100% transparente e sem conflitos de interesse, onde nós vamos poder mostrar para você que existem investimentos que podem fazer 50% de ganho em 3 anos sem risco. Nossos clientes já têm esses investimentos. Como você pode dolarizar a sua carteira e no último ano, assim como nossos clientes, você ter mais de 20% de ganho só no câmbio, fora a valorização dos ativos nos Estados Unidos e o recebimento de renda passiva em dólar. Enfim, são várias estratégias que você pode combinar seguindo o teu perfil de investimentos, alinhar a sua carteira, atualizar toda a sua estratégia e verdadeiramente ter o seu patrimônio protegido. Se hoje você não tem nenhum investimento que faz 50% em 3 anos, ou você tem 0 dolarizado na sua carteira, você está falhando porque tua carteira não está atualizada. Ela já deveria ter esses investimentos que foram extremamente atrativos no último ano e continuam sendo muito atrativos nesse ano. Então, se você quer saber qual estratégia, como nós abordamos, como nós auxiliamos os nossos clientes na nossa consultoria aqui do Você Investidor, são mais de 4 mil clientes, toque no link aqui embaixo, marque um horário com um dos nossos consultores, venha conversar e saber o que o Você Investidor pode agregar para melhorar ainda mais os seus investimentos em 2025. E agora até vocês podem comentar aqui, o que vocês acham? Vocês acham que o Trump vai manter 25% ou isso está sendo só uma moeda de troca para que ele possa barganhar e melhorar aí a situação americana tendo alguns benefícios? Deixa aqui nos comentários. Claro, se gostou desse vídeo, deixa o like, se inscreve no canal e até a próxima.